Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria receber todos os nossos visitantes, convidados nessa noite. Sintam-se à vontade. Toda a igreja do Senhor Jesus é muito bem-vinda. Estamos aqui para adorar e cultuar e exaltar o nome do Senhor. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1. Colossenses 3, a partir do verso 1. Crescendo em santificação. Glória a Deus. Atitudes que nos levam ao crescimento em santidade. Colossenses 3, a partir do verso 1. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Glória a Deus. Crescendo em santificação. Quando nós nos propomos a buscar a santificação, nós cristãos enfrentamos uma das maiores batalhas que são travadas na nossa vida. É uma batalha muitas vezes silenciosa, muitos não veem, mas ela é real. É a luta contra o pecado. E a palavra de Deus fala que o pecado nos assedia tenazmente, com muita intensidade. Então é preciso resistir, lutar, não se deixar embaraçar pelas artimanhas do maligno e pelo pecado que tenta nos envolver, nos enganar e fazer fracassar. E na luta contra o pecado, a palavra de Deus também nos diz que nós não resistimos ainda até o ponto de derramar o próprio sangue. Nós ainda não chegamos ao martírio por amor a Cristo. Ainda não fomos martirizados por lutar contra o pecado. Então nós temos ainda uma grande vantagem, né? Graças a Deus, que não temos perseguições como esta. Mas, até que ponto nós estamos resistindo contra o pecado? Será que estamos resistindo ou o pecado tem nos envolvido e nós temos nos alimentado do pecado? Você tem buscado sabedoria, força, graça do Espírito Santo de Deus para vencer o pecado? Como está a sua luta, a sua batalha pessoal como cristão, como cristã, nessa luta, nessa busca por santificação? A palavra de Deus, esse texto que nós lemos, ela nos apresenta algumas atitudes que nós devemos colocar em prática na nossa vida diária para vencer o pecado e assim crescermos em santificação, nos aproximarmos mais do Senhor para que Ele se achegue mais a cada um de nós.
A primeira atitude que o texto nos mostra está no versículo 1. Diz assim: buscai, é um imperativo, buscai as coisas que são lá do alto. Que lugar é este, lá do alto? Não pode ser outro senão a glória de Deus. Onde Cristo vive, reina, está assentado à direita de Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o soberano Senhor que criou e fez todas as coisas. Glória a Deus. E o que devemos buscar lá do alto? As virtudes do reino de Deus. A justiça, a santidade, o senhorio do Senhor Jesus sobre nós, como servos e servas do Senhor, virtudes que são lá do alto, que nós precisamos buscar e vivê-las aqui na nossa vida diária. E Jesus ensinou, ele disse assim: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Tem muita gente que luta pela justiça da terra, ela é falha, muito falha, mas a justiça de Deus, ela é reta, ela é perfeita, ela nos ensina o caminho da santidade, ela nos mostra como aproximar mais do Senhor. E buscar as coisas lá do alto, é dar prioridade ao reino de Deus aqui na terra. É dar prioridade ao reino celestial que se manifestou a nós através de Jesus Cristo. Porque quando ele iniciou o seu ministério, ele disse: a vós é chegado o reino dos céus. E nós vivemos esse reino presente hoje. Então precisamos buscar com desejo ardente essas coisas que são do alto. Valorizar mais, ter sede e fome de justiça, da justiça de Deus, manifestada na nossa vida. E a justiça de Deus, a palavra do Senhor nos mostra, que ela se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Quando nós cremos, quando nós praticamos pela fé, a justiça de Deus, o reino de Deus, é revelado em nós e através de nós para esse mundo tão carente de justiça, tão carente das virtudes celestiais. E nós precisamos ser esses instrumentos para buscar o reino e revelar o reino de Deus à nossa geração. E Jesus ensinou também, na oração do Pai Nosso: Pai Nosso Celestial, Pai Nosso que está nos céus, venha a nós o teu reino. O que Jesus está dizendo com venha a nós o teu reino? Manifeste, Senhor, sobre nós o teu poder, o teu senhorio, o teu governo através de Cristo Jesus. Manifeste esse reino sobre nós. Nós precisamos ter esse governo de Cristo, que vence, que desfaz, que destrona todo o poder de Satanás e todo o poder do pecado que aprisiona o homem. Esse reino se manifesta através do Senhor Jesus Cristo. E tem um trechinho na oração do Pai Nosso, que muitas vezes as pessoas repetem, mas elas não se dão conta do significado, da profundidade dessa expressão. Santificado seja o teu nome. Que a santidade de Deus se manifeste em nós, também através de Cristo Jesus. Porque sem Jesus nós nada podemos fazer. Então nós precisamos depositar a nossa fé, entregar a nossa vida a Cristo Jesus e falar: Senhor, que a santidade de Deus seja manifestada na minha vida, que o nome de Deus seja mantido santo na minha vida, pelas minhas atitudes, pelo meu viver diário, pelo meu comportamento, que ao olhar para mim, ao olhar para você, o nome do Senhor seja mantido santo na sua vida. Aí nós crescemos em santificação, porque nós lutamos contra o pecado e temos essa graça infinita de Cristo manifestada sobre nós. Então, ser santo como Deus é santo, separado do pecado, essa é a principal atitude que nós devemos buscar lá do alto. A santificação que nos separa do pecado, que nos distingue dessa vida comum, leviana que muitos levam, porque nós nos propomos a servir e agradar a Deus, o nosso Senhor. Portanto, busque com desejo ardente tudo que vem lá do alto, as virtudes do reino de Deus,
a santificação, a justiça e o senhorio de Deus sobre a sua vida. No versículo 2, ele apresenta um novo imperativo, uma nova atitude que precisamos colocar em prática. Ele diz assim: pensai nas coisas que são lá do alto. O que tem ocupado mais o seu pensamento? Você tem pensado muito nas coisas que são aqui da terra? Você está muito preocupado com a política, com os noticiários, com o que as redes sociais divulgam. Urgente, alarme geral, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O que tem ocupado a sua mente? O que tem trazido preocupação a você? A palavra de Deus nessa noite nos chama a mudar o foco, a mudar o nosso pensamento. Pensar menos nas coisas que são aqui da terra e pensar muito mais no que é celestial. Pensar nas bênçãos de Deus para nós. Pensar nos verdadeiros valores que permanecem. Muita gente pensa muito nessa vida, esquece de pensar em Deus. Esquece de pensar no reino celestial. Precisamos pensar mais nas bênçãos de Deus para nós. E aqui no versículo 3, ele diz: vocês morrestes, porque nós morremos. O que ele está dizendo com isso? E no versículo 1, na parte A, ele diz que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos juntamente com Cristo. Isso fala de substituição, Cristo nos substituindo na cruz, e nós nos identificando com Cristo através do seu sacrifício. Quem crê em Cristo, vive essa bênção celestial. Nós estamos mais perto, ou estávamos mais perto de Cristo, do que aqueles 2 ladrões na cruz. Porque nós estávamos morrendo juntamente com Cristo. O nosso pecado, a nossa transgressão, a nossa culpa, lançada sobre Cristo. A morte que nós merecíamos, Cristo morreu por nós. Por isso que nós participamos deste memorial, relembrando essa tão grande bênção. Então pense nisso. Você já morreu com Cristo. Você já morreu para o pecado. Você já morreu para o mundo. E você ressuscitou nova criatura em Cristo. Uma nova vida. Uma vida que agora tem um pensamento muito mais lá na eternidade do que nessa terra. E a palavra de Deus em vários outros textos confirmam essa bênção. Da substituição, a morte substitutiva de Cristo por nós. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida. Oh, aleluia! Nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com Ele, com Jesus Cristo, nos ressuscitou. Por isso nós vivemos a nova vida em Cristo. Morremos e ressuscitamos com Cristo. Também no versículo 3, na parte B, ele diz assim: porque a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, em Cristo nós temos uma posição privilegiada, uma posição exaltada em Cristo Jesus, também chamada de santificação posicional. Nós já somos santos em Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, passamos pela regeneração, temos uma nova vida, nós já estamos em Cristo nos lugares celestiais. É por isso que nós até já dissemos aqui: se eu chamar você de santo, não pensa assim: eu sou bonzinho. O pastor me chamou de santo, me chamou de santa, né? Pai do Senhor, minha santa. Mas sabe por que nós somos santos? Porque em Cristo nós já estamos nas regiões celestiais. Nós já habitamos lá. Só falta o momento desse corpo mortal ser revestido da imortalidade e nós alcançarmos a glorificação, que é outra grande bênção de Deus para nós. Assim como Cristo há de se manifestar na sua glória, nós também seremos glorificados. Receberemos um corpo imortal, eterno, que não se corrompe, que não sente dor, que não peca mais. Já pensou isso, que maravilha?
Lá na glorificação não vai existir mais a presença do pecado. Você não vai pecar mais. Você não vai ser tentado nem tentada pelo pecado. Que maravilha! Você poder ficar tranquilo, não tem mais a serpente rondando e oferecendo o fruto do pecado e dizendo, come porque é bom. Se alimenta desse pecado, porque satisfaz a sua carne. Lá não vai existir isso. Por isso, igreja, vale a pena continuar lutando contra o pecado, buscando a santificação. É uma guerra travada a cada dia. Não pense que a sua luta é maior do que a do seu irmão ou a da sua irmã. Todo cristão passa por essa batalha, por essa guerra. Então, se porventura você fracassar ou você cair, não fique olhando para o seu pecado, olhe para Cristo, se arrependa, confesse, busque novamente a comunhão. Não deixe que o pecado afaste você desse maravilhoso caminho de salvação em Cristo Jesus. Então busque, sabendo que em breve nós vamos experimentar, como diz o versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, nele é a nossa razão de existir, quando ele se manifestar, então nós, igreja, aqui no Riacho Fundo 1, também seremos manifestados com ele em glória. Oh, aleluia! Esse momento vai ser extraordinário. Aí eu olhar para você e falar assim, ô meu santo, aí você vai ser santo, santo mesmo. Aí você vai ser totalmente santo, aí você não vai pecar nunca mais. Oh, glória! Senhor, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Então estaremos para sempre com o Senhor. Por isso que nós precisamos cumprir esse ensino do apóstolo Paulo, quando ele diz, buscai as coisas lá do alto. Valorize, pense mais. O Senhor Jesus contou uma parábola muito pequenininha acerca do reino dos céus. Ele disse assim, olha, o reino dos céus é como uma pessoa que negocia e procura pérolas, e ele, encontrando uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo que possui e compra essa pérola. O que Jesus está dizendo com isso? O reino dos céus é tão valioso que quando o homem, a mulher, descobre, acha, encontra esse reino valioso, ele renuncia tudo. Tudo perde importância, porque o reino de Deus, o reino dos céus, é o verdadeiro valor que sobrepõe a toda a riqueza dessa terra. É isso que Deus tem preparado para nós. Glória a Deus. Pense mais, valorize mais as maravilhas que são lá do alto. E a terceira recomendação, o terceiro imperativo está no versículo 5. Fazei morrer a vossa natureza terrena. O que será que é mais fácil? Pensar nas coisas que são do alto? Buscar as coisas que são do alto? Ou fazer morrer a natureza terrena? O que será que é mais fácil ou mais difícil? Eu penso que o mais difícil é fazer morrer a nossa natureza. Porque grandes homens de Deus já afirmaram isso, que nós temos 3 grandes inimigos. O inimigo das nossas almas, que não quer que você seja salvo, não quer que você crê em Cristo, não quer que você se submeta ao senhorio de Cristo. O segundo inimigo é o pecado, que tenta nos assediar. Esse mundo, com as suas ofertas, né, que jaz no maligno. E o terceiro inimigo é a nossa natureza humana inclinada para o pecado. São 3 grandes inimigos. E muitas vezes o maior inimigo está dentro de nós. As nossas vontades, os nossos caprichos. Eu tenho direito, eu mereço isso. Que é uma expressão muito usada no nosso tempo. Merece. Mas será que é lícito? Tudo que você faz é lícito diante do Senhor? Mate os desejos da velha natureza que se inclina para o pecado. Esse é um homicídio autorizado pela palavra de Deus.
pode matar. É homicídio espiritual, né? Você não vai matar o seu corpo físico, é a natureza, é a inclinação, né? É o coração inclinado para o pecado. Esse é difícil. Nós precisamos muito da graça de Cristo. Nós precisamos nos fortalecer espiritualmente para vencer essa natureza. É por isso que Paulo diz que dos pecadores ele era o principal. Eu fico pensando, meu Deus, se ele era o principal, eu olho para ele, um homem de Deus, e eu então? Eu sou o pior do pior do pior do pecador, se pensar que um homem de Deus que serviu a Deus com tanta dedicação, ainda se diz, mas isso, igreja, é uma expressão da humildade, de reconhecer a graça de Cristo, e nós precisamos fazer isso. A palavra de Deus diz que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos, porque ou pecamos por ação ou omissão, ou por palavras ou por pensamento. Quantas vezes o nosso coração se alimenta de uma ira sem motivo e passamos a odiar o nosso irmão ou a nossa irmã, ou a proferir palavras ou insultos que ferem o próximo. São pecados e tantos outros. Então mate essa natureza. Por isso que ele está dizendo, fazei morrer a cada dia, faça com que essa natureza pereça. E a natureza carnal, essa inclinação para o pecado, essa natureza terrena, é como um animal feroz, carnívoro. Se você der carne e alimentar ele vai ficar mais forte, mais feroz. Não adianta pensar que sendo bonzinho com a carne, não, vou fazer a vontade só hoje. Não. Quanto mais você alimenta, mais forte fica, mais feroz fica. Aquilo que nós mais alimentamos é o que se torna mais forte dentro de nós. Se você alimentar a carne domina. Se você alimentar o espírito domina. É por isso que nós temos, além desse esforço pessoal, essa dedicação, nós temos a graça de Cristo, nós temos o Espírito Santo que nos dirige, que nos ajuda, que nos assiste nas nossas fraquezas. Então, faça morrer, deixe de alimentar a carne e fortaleça o Espírito. Mas como fortalecer o Espírito? Para matar a carne e buscar mais a santificação. Tem sido falado constantemente nesse altar. Ore mais. Leia mais a palavra, medite, levante meditando, vá dormir meditando na palavra. Não deixe de congregar, porque quando você participa do corpo de Cristo, você está sempre congregando, ouvindo a palavra, cultuando, adorando a Deus, você está alimentando o Espírito, e a carne vai ficando mais fraca, ela vai diminuindo a sua força. Ah, mas eu posso fazer o meu culto online lá em casa? Não se engane. Existe uma autoridade que Deus deu à igreja, que Ele não deu para nenhum dos seus apóstolos. Ele diz que a sua igreja teria autoridade sobre as portas do inferno. Ou seja, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ainda que se levante a fúria do inferno, a igreja é vencedora. A igreja é triunfante. A igreja se sobrepuja à força do inimigo, porque ela está unida em Cristo Jesus, que é o cabeça. Jesus não falou isso para nenhum crente. Olha, as portas do inferno, Pedro, não vai prevalecer contra você. Não falou isso, porque ele precisa estar na igreja. Não falou para João, não falou para Maria, não falou para nenhum dos seus discípulos. Ele disse que a igreja do Senhor Jesus. Então, quando você faz parte do corpo de Cristo, quando você está integrado à igreja, você se submete ao senhorio de Cristo, Ele é o cabeça, Ele dirige a sua vida, o inferno não tem poder sobre a sua vida. Você é forte, você vence, nós vencemos juntos. Por isso que a igreja não pode deixar de congregar. A igreja precisa estar juntas, todos juntos. Não estou desfazendo o seu culto online. Você pode assistir a pregação, pode assistir o louvores, mas nada substitui a comunhão do corpo de Cristo. O olho no olho, o cumprimento, a palavra amiga, a saudação,
a oração que se recebe, que se faz neste lugar, a palavra que é ministrada, nada substitui isso. Por isso, participe sempre, congregue sempre, faça um compromisso com o Senhor. Então nós não podemos deixar que os desejos e as práticas pecaminosas nos afastem da santidade de Deus. Nós temos agora uma nova vida em Cristo. E não podemos mais viver nessas práticas da velha vida, dominadas pela natureza pecaminosa. É preciso abandonar todas as práticas antigas, condenadas pela palavra de Deus. Aqui no versículo 5, e depois também no versículo 8, o apóstolo Paulo dá alguns exemplos de práticas que militam contra a santidade, que fazem com que a natureza carnal fortaleça, e nós precisamos abandoná-las para fazer morrer a natureza terrena. Ele diz, a prostituição, esse termo no grego é porneia, todo tipo de prática sexual condenada pela palavra de Deus. Adultério, fornicação, todo tipo. E diz mais, impureza sexual, paixão lasciva, desejos malignos e a avareza. A avareza é a cobiça, né? Um desejo muito grande pelos bens terrenos. E aqui ele chama a cobiça de idolatria, porque os bens terrenos, aquilo que é dessa terra, passa a ocupar o lugar da adoração a Deus. Tem gente que diz, isso aqui é tudo para mim. Isso aqui se me tirar isso daqui eu morro. E às vezes são coisas dessa vida. Se apegam nos bens. Nada disso vai para a eternidade, tudo aqui fica. Então tudo isso é preciso abandonar. Essas práticas, como diz a palavra, atraem a ira de Deus. Porque são pessoas que a palavra de Deus é anunciada, falam essas práticas e tantas outras que a Bíblia condena. Abandona isso, não pratica aquilo, e a pessoa é desobediente, a pessoa reitera no pecado. Isso atrai a ira de Deus, atrai o juízo de Deus sobre essas práticas que são condenadas. Então é preciso deixar tudo que alimenta a velha natureza. É fazer com que a velha natureza vá morrendo de inanição, ficando fraquinha, né? Se tivesse um raio-x espiritual, já pensou? Passava lá no raio-x e ia ver qual a natureza que está mais forte dentro de você. Como é que está a natureza terrena? Vamos passar no raio-x. Está morrendo. E a natureza espiritual? Forte, robusta, benção. É essa que está mandando. É essa que está, né? Está lutando contra a carne. Claro que não é só no nosso esforço, porque senão vira religiosidade. E o Senhor não quer religiosidade, não quer só a aparência como tinham os fariseus, né? Como o presbítero Júlio até falou na sexta-feira, né? Sepulcro escaiado, por fora muito bonito. Não adianta a aparência. O crente tem que ter essência, tem que ser crente, e não parecer crente só. O parecer crente é consequência da mudança que tem no interior. Aí sim, mudando a essência, mudando essa natureza, que se inclina agora para as coisas que são de Deus, a natureza terrena, a cada dia diminuindo a sua força, aí sim, nós agradamos e louvamos ao Senhor Jesus. Então é preciso despir desse velho homem, de tudo aquilo que corrompe, que afasta o homem de Deus, e vestir-nos do novo homem, da nova criatura, como Paulo também diz aos Efésios. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, por práticas pecaminosas. Então, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A palavra de Deus é a verdade, o Evangelho é a verdade, Jesus Cristo é a verdade. Quando nos alimentamos de Cristo, nos alimentamos da sua palavra, a santidade do Senhor se manifesta a nós, que nós vamos ter força espiritual
para dizer para o pecado, não. Eu até poderia fazer isso, mas eu sou livre, eu sou liberto. É essa a liberdade que o mundo não entende, né? Porque quem está no pecado, ele não pode escolher não pecar, ele não tem força. E o cristão diz, não, eu até poderia fazer isso errado, mas eu não vou fazer, sabe por quê? Eu sou servo do Senhor, é a Ele que eu quero agradar. E assim nós vamos vencer essa luta de santificação. Glória a Deus. Faça, pois, morrer essa natureza terrena. Portanto, busque as virtudes do alto, do reino de Deus, a justiça, a santidade, o senhorio de Cristo. Pense mais, valorize mais as coisas que são do reino dos céus, que são manifestadas a nós por meio de Cristo. Faça morrer a natureza terrena, alimentando o espírito, buscando a santificação. Porque nós somente vamos evidenciar, vamos testemunhar que somos convertidos quando nós desejamos, nós buscamos com todo vigor, com todo o nosso coração, as coisas lá do céu. Valorizamos elas muito mais do que as coisas que são aqui da terra. Sabe por quê? Porque nós temos a cidadania celestial. Aqui nós somos forasteiros, somos de passagem. Lá é a nossa habitação. Portanto, igreja, viva nessa terra, com os pés aqui no chão, mas com a cabeça lá no céu. Amém? Que Deus abençoe. Recline a sua cabeça, vamos orar.